Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 7. E hoje nós esclarecemos, se ainda existir, que eu acho que não tem, dúvidas quanto ao principal sistema de capitalização. Na realidade, não o principal, mas um dos que também tem uma grande importância para a matemática financeira. Estou falando do sistema de capitalização simples, mais conhecido como juros simples. Faço sempre essa pergunta para você: juro é bom ou é ruim? Professor, depende. Aprendemos na aula passada que o juro é ruim quando a gente atrasa uma conta, professor, atrasa um carnê, conta de água, luz, esse tipo de coisa. Por quê? Quando nós atrasamos, nós efetivamente temos que apagar um a mais, professor, que é esses juros. Agora, professor, juro bom? Existe, professor? Existe, gente. Uma aplicação financeira te renderá juros. Estes juros, eu acredito que você ia gostar de receber, não é verdade? Professor, como é que funciona a sistemática dessa aula? Você que está acompanhando a aula. É aula de revisão, gente. É aula que a gente vai te apresentar atividades e eu te oriento a fazer da seguinte forma. Você que está acompanhando agora, eu vou chegar em atividades. Você, na hora que ler a atividade comigo, você aperta o pause. Apertou o pause? Tenta desenvolver sozinho. Aí, na hora que você finalizar, professor, aperta o play e acompanha o desenvolvimento com a gente. Se você ainda não está se sentindo seguro ainda, de primeira, para fazer desse jeito, acompanhe a resolução de 1, 2, 3 questões e depois você tenta sozinho. Pode ser? Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa revisão de hoje. Aí na telinha, sistema de capitalização simples, o famoso juros simples, fazer nossa revisão semanal, não é verdade? Prof, o que eu tenho que saber para trabalhar com juros simples? Eu tenho certeza que dúvidas não devem existir mais. Até porque nós, durante a aula, nós dissemos a vocês que dá para trabalhar com o sistema de capitalização simples utilizando-se do que nós aprendemos de porcentagens e aplicações. Se eu perguntar para você, você ainda recorda como que nós fazemos para calcular a porcentagem de um número? Se você disser que sim, professor, dá para fazer questão de juros simples. Se não, fica tranquilo. Eu também disse a vocês que dá para resolver qualquer questão de juros simples. Vou repetir, qualquer questão, para qualquer tipo de pergunta, nos utilizando de uma única relação. Vocês ainda lembram? Deixa eu recordar com vocês aqui. Olha só. Para a nossa aula de hoje, conteúdo, objeto de conhecimento, sistema de capitalização simples, professor, famoso juros simples. E o objetivo desta e das aulas anteriores é fazer com que vocês tenham, professor, a capacidade de predizer, professor, dentro de um sistema de capitalização, se o teu juro é simples, se o teu juro é composto. Já já a gente vai falar juro composto, mas tem que falar de juros simples inicialmente. E o principal, calcular a taxa de juros ou simplesmente calcular os juros de uma dada aplicação. Como é que a gente faz isso? Resolução de atividades em classe, agora, e atividade para casa. Prof, vamos lá, recapitula um pouquinho do juros simples. Cara, se você quer se sentir seguro, se você acha que você vai se perder, se você for fazer o desenvolvimento com a base percentual, professor, a gente pode simplesmente aprender essa fórmula. Simples assim. Repete aí comigo. Juros é igual a CIT sobre 100. O que é isso, professor? É você, para achar o juro, você vai pegar o teu capital, multiplicar com a tua taxa, multiplicar com o tempo e tudo dividido por 100. E, professor, essa fórmula resolve tudo para mim? Essa fórmula resolve tudo para você. Deixa anotadinho aí. O que corresponde cada uma dessas letras? Professor, C representa para mim o capital, I representa para mim a taxa, T o tempo, J juros e o M montante. Em alguns livros ou até mesmo na internet, no lugar do T, você pode estar visualizando também a letrinha N, que representa a quantidade de períodos de tempo, ou seja, dias, meses, anos e aí vai. Deixa eu lembrar uma outra coisa aqui que é de importância assim, absurda, professor. Sabe o que é? Se eu não lembrar disso, pode ser a possibilidade da gente não chegar no resultado correto. Sabe o que é? Nós temos que sempre, ao trabalhar com essa relação, ou a fazer qualquer tipo de cálculo, gente, nós temos que ter atenção com 2 pontos. Que pontos são esses, professor? Eu tenho que recordar
que quando nós trabalhamos com o sistema de capitalização simples, eu tenho que, antes de fazer qualquer conta, eu tenho que verificar se a taxa e o tempo, se taxa e tempo se encontram na mesma unidade. Como assim, professor? Nas avaliações, tanto externa quanto interna, professor Provenem, você vai verificar que a unidade mais usual, ou pelo menos as mais usuais, para taxa são essas. Deixa eu anotar aqui para você. O que é taxa mesmo, professor? A taxa é o teu I, professor. Ou seja, é a sua porcentagem, professor. A taxa, professor, na maior parte das questões, ela vem nas seguintes unidades: A.D, A.M, A.A. O que quer dizer isso, professor? Eu tenho uma taxa de tantos por cento ao dia, eu tenho uma taxa de tantos por cento ao mês e eu tenho uma taxa de tantos por cento ao ano. Beleza? Isso são as três principais. Não quer dizer que são as únicas unidades para taxa. Em contrapartida, estas devem trabalhar em conjunto, professor, com as unidades de tempo, professor. Sério, professor? Sério. Eu tenho que olhar sempre para a taxa e para o tempo. Como assim, professor? Se a sua taxa está ao dia, o teu tempo tem que estar na unidade dia. Se a tua taxa está ao mês, tantos por cento ao mês, o teu tempo tem que estar na unidade mês. E se a tua taxa estiver ao ano, o teu tempo tem que estar na unidade ano obrigatoriamente. Professor, e se não tiver, professor, o que que a gente faz? Se não tiver, você vai ter que transformar alguém. Quem que eu transformo, professor? Quem você quiser. Contanto que taxa esteja na mesma unidade do tempo e vice-versa, tempo na mesma unidade da taxa. Professor, vocês sabem transformar dias para meses, meses para anos? Sabe? Aqui na matemática financeira tem só um detalhe que muda um pouquinho do nosso dia a dia. Se eu perguntasse para você, um mês tem quantos dias? No meu dia a dia, é capaz de você dizer assim para mim, depende, professor. Um mês, se for janeiro, professor, vai ter o quê? 30, 31, 28. Prof, olha só, nesses 12 meses, eu sei que há meses que tem 30 dias, há meses que tem 31 dias, e tem o fevereiro, professor, que tem 28 dias. Se for ano bissexto, tem 29 dias. Ruim é para quem completa aniversário no dia 29, não é verdade? Mas aqui na matemática financeira eu não preciso me preocupar em mês que tem 30, 31, 28. Sabe por quê? Porque para a matemática financeira, todos os meses devem conter exatamente 30 dias. Então, o que nós consideramos a título de cálculo é o que nós chamamos de ano comercial ou mês comercial, que é aquele que você, ao realizar qualquer tipo de conta para o sistema de capitalização simples, também para o composto, você sempre vai considerar que um ano tem 12 meses. Se um ano tem 12 meses e cada mês, acabei de falar para vocês que tem 30 dias, nós podemos dizer que durante um ano inteiro, não é 365 dias não, tá bom? Você vai considerar 360 dias. Por quê, professor? Não é 30 dias cada mês nós estamos considerando? Se são 12 meses dentro de um ano, cada um deles com 30 dias, multiplica aí. 12 vezes 30. Ah, é mesmo, 360. Se você tiver esses cuidados, a gente simplesmente vai ter que utilizar esta fórmula como uma mera, professor, uma mera relação de substituição. Quer ver como é que funciona? Olha aí a primeira atividade. Se você já se sentir seguro, você já dá o pause agora, tá bom? Tenta fazer sozinho. Finalizou, aí você aperta o play e acompanha o desenvolvimento com a gente. Eu vou ficar aqui na torcida para que você acerte. Vamos ver aqui? Olha só. Gabriel é um pescador e este ano decidiu comprar um novo barco. Deixa eu pegar aqui minha canetinha para dar o destaque nas partes mais importantes. Ele sabe que o barco que deseja custa R$ 32.000, professor. Porém, ele só conseguiu juntar 20 mil. Para fazer a compra, o restante vai ter que ser financiado, professor, ou seja, os 12 mil que estão faltando. E
Deixa eu ver, me perdi na leitura, já pensou um negócio desse? Então, vou ler de novo, devagarzinho. Fui dando destaque, acabei me perdendo. Vou ler de novo. Gabriel é um pescador e este ano decidiu comprar um novo barco. Ele sabe que o barco que deseja custa R$ 32.000, porém ele só conseguiu juntar 20 mil para fazer a compra. Agora, li direitinho. O restante vai ter que ser financiado. Aí, ponto. Os 12 mil que faltam serão divididos em 4 meses, com juros simples de 4% ao mês. Pergunta: quanto no final dos 4 meses Gabriel terá pago de juros? Prof, ali ele falou daquele 32 mil, ele falou daquele 20 mil, mas aqueles valores, professor, eu não vou utilizar na minha conta. Sabe por quê? Porque o 32 mil é o valor do barco. Ele vai financiar o barco todo? Não, professor. Aqueles 20 mil é o dinheiro que ele já tem. É como se ele desse de entrada, professor, naquele barco, professor, esses 20 mil, ficando devendo ainda os 12 mil, professor. Esse 12 mil, professor, ele vai financiar em 4 meses com juros simples de 4% ao mês. E ele quer saber quanto que ele vai pagar de juros no final de 4 meses. Professor, está tranquilo. Sabe o que é que a gente vai fazer aqui? Para ficar bem bonito e organizado? A gente vai começar anotando os dados da questão para o cálculo desses juros. Qual é o valor? Qual é o valor, professor, onde haverá a incidência de juros? Vai ter juros em cima do 32 mil? Não. Vai ter juros em cima do 20 mil? Não. Professor, eu só aplico juros em cima do que eu estou devendo. O que eu ainda estou devendo desse barco? Somente aqueles 12 mil, professor? Então, eu tenho um capital de 12 mil, que vai ser financiado num tempo de 4 meses, a uma taxa de juros de 4% ao mês. E ele quer saber quanto que ele vai pagar de juros após essas 4 parcelas. Teacher, a gente pode resolver com aquela fórmula? Pode não, deve. Agora, antes de nós utilizarmos a fórmula, eu pedi que vocês fizessem uma observação antes. Qual que foi? Professor, o senhor disse para mim que para qualquer tipo de cálculo, nós tínhamos que antes verificar se a taxa e o tempo se encontram na mesma unidade. Deixa eu ver, professor. O nosso tempo está na unidade mês, professor, 4 meses. A minha taxa é de 4% ao mês. Ufa, professor, não vai precisar transformar ninguém. Eles já vieram na mesma unidade. Então, é só jogar na fórmula. Qual que era, professor? Recorda comigo. Juros é igual eu pegar o capital, multiplicar com a taxa, multiplicar com o tempo e tudo dividido por 100. Para quem faltou quaisquer uma das nossas aulas anteriores, pode estar achando estranho um pouquinho a fórmula que eu acabei de anotar. Professor, no meu livro aqui, não tem esse 100 aí não, professor, só tem aquela parte de cima. Está correto, professor? Está correto. Está correto tanto como está no seu livro, como está correto da forma como nós colocamos aqui. Qual que é a diferença? É que no seu livro, se você considerar apenas CIT, a tua taxa ela deve ser colocada na fórmula na forma decimal. E eu colocando aquele 100 embaixo faz com que eu não tenha essa necessidade de escrever a porcentagem na forma decimal. E, professor, então é melhor o 100 lá. É melhor o 100 lá embaixo, não só por esse motivo, mas aquele 100 ele se torna divisor do capital e do tempo, facilitando uma possível simplificação. Professor, então eu já tenho todos os dados lá, não vai precisar fazer mudança de unidade? Só substituir. Juros, que é o que ele quer, é igual. Qual é o capital que está sendo financiado lá? Professor, 12 mil. Coloquei aqui o 12 mil no lugar do capital. Vou multiplicar com a taxa, que é de 4% ao mês, vezes o tempo, que é de 4 meses, e tudo isso eu vou dividir por 100. Professor, olha que fácil, por isso que é bom o 100 estar ali embaixo. Os zeros do 100, gente, eu posso cortar com os zeros do 12 mil.
sobrando apenas para você finalizar o cálculo, multiplicar quem sobrou, ó. Sobrou aqui o 120, eu vou multiplicar com esse 4, eu vou multiplicar com esse outro 4. Professor, então vai dar quanto? Juros é igual. Cara, 120 vezes 4 dá 480, correto? Aí vai ficar 480 vezes 4. Você pega a folhinha de rascunho. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 8, 32. Sobe 3. 4 vezes 4, 16. 17, 18, 19. Professor, olha só. Ele vai pagar de juros, professor, R$ 1.920 por esses 4 meses. Achei muito, vocês não acharam, não? 12 mil em 4 meses vai aumentar R$ 1.920. Ou seja, no final das contas, esse barco saiu por quanto? Professor, era 32 mil, né? O senhor está pagando 1.920 a mais, professor? Ficou 33.920, quase 34 mil, professor. Teve em 4 meses, só porque, e olha só, e não foi financiado o barco todo. Foi financiado apenas 12 mil. Você imagina se ele não tivesse dado aquela entrada, quanto que não estaria sendo esse barco naquela taxa de 4% ao mês? Caro, professor. Se acertou? Você que apertou o play agora? Tomara que sim. Vamos treinar mais? Aí aqueles que ainda não tentaram fazer sozinhos, aprecie aí o desenvolvimento de algumas para depois vocês estarem tentando sozinhos. Olha aí, olha o exercício 2. Pergunta: qual será o rendimento? Toda vez que eu pedir rendimento, gente, é juro, tá bom? Qual será o rendimento para uma aplicação de uma quantia de R$ 1.500 a uma taxa de 60% ao semestre durante 2 meses? E, professor, o negócio aqui está um pouquinho difícil. Professor, toda vez que ele pedir rendimento, ele quer que nós encontremos os juros. Professor, olha só. Ele disse para mim que a quantia da aplicação refere-se ao meu capital e ele nos informou que foi de R$ 1.500. Ele disse para mim que a porcentagem, a taxa, professor, era de 60%. Olha a unidade, foca na unidade, que é o principal. 60% ao semestre. Professor, você lembra o que é semestre? O que é um semestre? Professor, um semestre são 6 meses. Foca aí, foca aí. E ele disse que quer saber qual que é esse juro por um período de 2 meses. Prof, vamos lá. Qual que é a fórmula dos juros mesmo? Juros é igual, a gente pega o capital, multiplica com a taxa, multiplica com o tempo e o resultado divide tudo por 100. Espera aí, vai devagar. Antes da gente aplicar essa fórmula, nós somos obrigados, vou repetir, obrigado a olhar para a taxa e para o tempo. Nós temos que, antes de fazer qualquer continha, gente, eu tenho que verificar se a taxa e se o tempo se encontram na mesma unidade. Deixa eu ver aqui. A minha taxa, professor, é de 60% ao semestre, o meu tempo é de 2 meses. Se você observar direitinho as unidades, a taxa está ao semestre e o tempo está em meses. Professor, eles não estão na mesma unidade. Um está em semestre, o outro está em meses. Então, para a gente conseguir fazer a conta, ou deixa os dois em semestres, ou deixa os dois em meses, professor, na unidade mês. Cara, olha só. Se ele falou para mim aqui, taxa, eu acho melhor transformar a taxa aqui, que é um valor maior. O cara disse para mim, professor, que é de 60% ao semestre. O que é um semestre para você? Um semestre, professor, são exatamente 6 meses. Concorda comigo? Um semestre
são 6 meses. Como eu quero transformar essa taxa para um mês, a lógica, olha a proporcionalidade das coisas. Se 60% é em 6 meses, quantos por cento, professor, é em um mês? Em um mês. Professor, pela lógica, em um mês, o senhor vai ter uma taxa, professor, de 10% a ponto M ao mês. Você entendeu por que a taxa é de 10% ao mês? Professor, a taxa ela é de 10% ao mês, professor, simplesmente porque o senhor tem 60% em 6 meses. Então, 10% do primeiro mês, 10% do segundo, 10% do terceiro, 10% do quarto, do quinto e do sexto, que vai totalizar o nosso 60%. Então, na hora que nós formos utilizar a fórmula, professor, nós não vamos utilizar o 60%, e sim, professor, o 10% ao mês. Por quê, professor? Para que a gente visualize, professor, taxa e tempo na mesma unidade. Ah, professor, toda vez eu tenho que ter esse cuidado? Toda vez você tem que ter esse cuidado. A gente já vem conversando isso com vocês. Diga-se de passagem que é o erro mais comum na resolução das atividades, na resolução das avaliações. O aluno, ele acaba esquecendo de ter esse cuidado e acaba pegando na fórmula, lá no lugar do i, substituindo o 60. Colocaria o 60 no lugar do i e o 2 no lugar do tempo. Ia dar um resultado? Lógico que ia dar, só não seria o correto. Por quê? Porque professor não fecha, professor. Acolá o cara tem que fechar junto na mesma unidade. Se ele disse que era 60% ao semestre, professor, o meu tempo tinha que estar em semestres, mas não está. Então a gente optou em deixar tudo mês. Peguei os 60% ao semestre e converti para a unidade mês. O professor deu 10% ao mês. Ah, professor, agora eu posso jogar na fórmula? Agora pode. Vamos lá, então. Professor, se eu sei que juros é CIT sobre 100, os juros vai ser o capital, que era de 1.500, vezes a taxa, que eu vou usar o 10%, eu não vou usar o 60%, 10% ao mês, por exatamente quanto tempo que era, professor? 2 meses, professor. Taxa ao mês, tempo em mês. Tá tudo combinando, professor. Eu até brinco. Taxa e tempo tem que combinar. Prof, o que eu faço? Eu vou colocar o 100 embaixo, professor, e este 100 me ajuda na simplificação. Dá para cortar os zeros do 100 com os zeros do 1.500, professor. E agora, e agora, e agora? Cara, multiplica quem sobrou aí, né, não? Sobrou o que depois que eu simplifiquei? Sobrou 15, sobrou 10, sobrou 2, professor. Então, 15 vezes 10, professor, dá 150. 150 vezes 2, olha só, professor. O senhor vai ter um rendimento... O senhor vai ter um rendimento de R$300, professor. O senhor vai ter um rendimento de exatamente R$300. Prof, tinha uma história lá de umas questões que pedia montante. Aqui ele não pediu montante, ó. Ele queria saber qual que é o rendimento. Quando a pessoa perguntar qual que é o rendimento, ela está perguntando para você qual que é os juros, professor. Ela está perguntando os juros. E o que era montante mesmo, caso me perguntasse? Montante, professor, é sempre a soma de quê? Do capital com os juros que a gente recebeu. Então, nesse caso, o montante, caso ele viesse a perguntar para mim, professor, ele valeria exatamente R$ 1.800, que seria o meu 1.500 acrescido dos 300 de juros que nós acabamos de calcular. E aí, você já está se sentindo seguro para tentar sozinho? Então, eu vou para o exercício 3. No exercício 3, você já faz assim. Você lê o enunciado comigo, você aperta o pause, tenta fazer sozinho para ver se você já está conseguindo, professor, realmente finalizar a questão. E na hora que você terminar, terminei. Ufa, vamos ver se está certo. Você aperta o play e acompanha a resolução comigo aqui. Pode ser? Vamos lá para o exercício 3. Olha lá. Professor, a que taxa anual foi depositado um capital de R$ 4.000
para render em 2 anos R$ 10.000 de juros. Aqui nessa terceira, ela tem uma única diferença em relação às duas questões anteriores. Sabe o que que é? É que nas duas anteriores, ele pediu que nós calculássemos o juro. E aqui, ele quer a taxa. E aí, professor, vai mudar a forma de pensar? Não. Você vai fazer do mesmo jeitinho, seguindo as mesmas orientações. Só que lá, tu encontrava o J, aqui tu vai encontrar o I. Para a gente ver isso claramente, vamos fazer lá o passo a passo. Professor, primeiro nós anotamos os dados da questão. Quais foram os dados, professor, dessa questão? Aqui taxa, professor, eu já sei o que ele quer. Ele quer o I, professor. Ele quer o I, que é de tantos por cento anual, não é? A pontuar. Pronto, é isso que ele quer. Aqui taxa anual, foi depositado um capital, me deu C, professor, de R$ 4.000. Para render num tempo de 2 anos, professor, R$ 10.000 de juros. Ó, ele me deu J dessa vez. Ele me deu J. Anotei os dados. Vai tentar sozinho? Aperta o pause e tenta lá. Professor, só jogar na fórmula? Calma, só um detalhe. Você vai verificar a questão da taxa e do tempo, professor. Ele queria a taxa, professor, em que unidade? Ao ano, professor. Como ele queria a taxa ao ano, o meu tempo, ao ser substituído na fórmula, tem que estar na unidade ano. Já está, professor, perfeito. Então, não vai precisar transformar ninguém. Se não vai precisar transformar ninguém, professor, a gente já pode começar a utilização da fórmula lá, professor. Qual que era mesmo? Juros é igual a CIT sobre 100, professor. Juros é igual a CIT sobre 100. Diferença da anterior. Lá a gente começava escrevendo J. Aqui eu já tenho o J. Então, no lugar do J, eu vou colocar o 10.000. Vai ficar 10.000 é igual ao capital, que é 4.000, vezes. Ele não quer o I, ele não quer a taxa, você vai repetir a letrinha I. Tem livro ou algumas resoluções na internet que no lugar do I ele coloca um X, ou seja, para encontrar o valor desconhecido. Mas você pode repetir a própria letrinha, eu acho até mais interessante. Vezes o tempo, que é de 2 anos, dividido tudo por 100. Professor, corta os zeros ali para facilitar a conta. Os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 4.000. E a gente vai multiplicar aqui quem sobrou, que foi o 40, o I e o 2. Quanto que dá 40 vezes I vezes 2? Quanto que dá 40 vezes 2 na realidade? 40 vezes 2 dá 80, professor. Então, o resultado aqui da nossa conta vai ser 80 vezes I é igual a 10.000. Professor, esse 80 é equação do primeiro grau, né? Ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar I é igual a 10.000 dividido por 80. I é igual. Professor, quanto que dá 10.000 dividido por 80? Cara, eu posso cortar aquele zero ali, para facilitar um pouquinho a minha vida, professor. Cortar esse zero com esse zero, vai ficar 1.000 por 8, professor. Se você não souber de cabeça, você pode ir reduzindo, professor. Metade, 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 até que essa divisão se torne um pouco mais simples. Tipo, 1.000 dividido por 8 era a mesma coisa que 500 dividido por 4. Entendi. E 500 dividido por 4 é a mesma coisa que 250 dividido por 2. 250 dividido por 2 dá exatamente, professor, 125% ao ano, professor. Então, a taxa anual para que esses 4.000, professor, rendessem em 2 anos R$ 10.000, foi uma taxa de 125% ao ano.
Você viu aí? Se acertou? Tomara que sim. Se não, acompanha direitinho aí e vai esclarecendo as dúvidas aí, ou vai verificando onde foi que você parou, se você foi até o meio do caminho, se você estava pensando de forma correta, que é o principal. Vamos para a quarta? Vamos lá, professor. Aula de revisão só funciona com exercício, professor. Olha a quarta questão agora. Ele disse para mim o seguinte: um fazendeiro fez 2 empréstimos. Um no valor de 7.000, a uma taxa de 3% ao mês, durante 180 dias. E, professor, são 2 empréstimos, né? Vou até dividir aqui o quadro. Vou escrever aqui. Empréstimo 1. Empréstimo 2. Só ajeitar esse 2 aqui. Pronto, professor. Então, vamos lá. Vamos pegar os dados de cada empréstimo. Prof, vamos lá. Empréstimo 1. Ele disse que um fazendeiro fez 2 empréstimos. Um no valor, professor, capital de R$7.000, a uma taxa de 3% ao mês, durante um tempo de 180 dias, professor, de boa. E o outro empréstimo, professor, empréstimo 2, no valor capital, né? De 15.000, a uma taxa de 4,5% ao mês, durante um tempo de 120 dias. Vocês já estão percebendo o cuidado que eu vou ter que ter nas duas situações. Tenho certeza que sim. Pergunta: qual que é o total de juros produzido, professor, pelos 2 empréstimos, que é o que ele está perguntando. Professor, ele quer que o senhor calcule os juros do empréstimo 1, ele quer que o senhor calcule os juros do empréstimo 2 e o senhor some, porque ele perguntou aqui, ó, calcula para mim o total de juros a ser pago. Professor, aplica a fórmula 2 vezes. Faz lá, juros é igual a CIT sobre 100 para o empréstimo 1. Faz de novo, juros é igual a CIT sobre 100 para o empréstimo 2. Só que eu acho que você já percebeu aí que antes da gente tentar fazer essa conta, eu pedi que vocês observassem a taxa e o tempo. Olha só, a minha taxa aqui, professor, está ao mês e o meu tempo está em dias. Ixi, professor, não estão na mesma unidade. A mesma coisa acontece no empréstimo 2. A minha taxa, a minha porcentagem, professor, ela está ao mês e o meu tempo também está em dias. Vixe, professor, e agora? Como é que a gente vai desenrolar isso, professor? Cara, eu tenho que fazer com que taxa e tempo fiquem na mesma unidade. Professor, eu acho de cabeça, o senhor falou agora há pouco não, no comecinho da aula, o senhor falou que dentro das questões de matemática financeira, dentro das questões de juros simples, o senhor disse para mim que nós consideramos o que chamamos de mês comercial, que é aquele que considera, professor, que um mês tem exatamente 30 dias. Se eu sei que em um mês cabem 30 dias, tem 30 dias, em 180 dias, professor, você acha que 180 dias corresponderia a quantos meses? Professor, 30, 30, 30. Professor, era só se dividir por 30. 180 dias, professor, vai dar exatamente. Deixa eu só botar a canetinha, jurava que eu tinha botado ela. Foi o marca-texto. Professor, é exatamente 6 meses, professor. 180 dias corresponde a exatamente 6 meses, cada mês com 30 dias. 6 vezes 30, 6 vezes 3, 18. Você entendeu aí? Professor, por que o senhor transformou para mês, professor, aqueles 180 dias? Por que houve essa necessidade? Para que a gente pudesse fazer a conta, para que a gente pudesse operacionalizar. Como assim, professor? A gente não já colocou para você que é obrigado que taxa e tempo estejam na mesma unidade. A nossa taxa, professor,
ela está ao mês. Então, meu tempo tem que estar em meses. A mesma coisa vai acontecer no empréstimo 2. Só que lá no empréstimo 2, professor, são 120 dias. 120 dias, professor, vai dar quantos meses, professor? Dá exatamente 4 meses. Então, na hora que eu for substituir os valores na fórmula, professor, eu não irei utilizar o 180, eu não irei utilizar o 120. Eu irei utilizar, no caso do empréstimo 1, 6 meses para o tempo de empréstimo e 4 meses, professor, para o tempo de empréstimo do empréstimo 2. E aí, professor? Fórmula, professor, vamos lá. Vamos calcular os juros aqui. Professor, do empréstimo 1, professor. Juros é igual CIT sobre 100. Já tenho todos os valores aqui dele. Ó. Capital é 7 mil. A taxa é 3% e o tempo vai ser 6 meses. Não vai botar 180 não, por favor. Então, vamos lá. Juros. Vou botar juros do empréstimo 1. É o capital de 7 mil. Vezes a taxa, professor, de quantos por cento era a taxa? Esqueci, 3% ao mês. Professor, se é 3% ao mês, meu tempo em meses que vai dar 6 meses, dividido tudo por 100. Posso cortar os zeros para simplificar aqui, facilitar a minha vida, ó. Esses dois zeros, com esses dois zeros, a gente vai multiplicar quem sobrou aqui. Sobrou 70, sobrou 3, sobrou 6, professor. Quanto que vai dar a conta aí? Juros do primeiro empréstimo vai ser 70 vezes 3, dá 210. 210 vezes 6, deixa eu ver quanto é que dá aqui. 210 vezes 6, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Professor, olha só. Ele vai pagar R$ 1.260 de juros no primeiro empréstimo, professor. No segundo empréstimo, professor, no empréstimo 2. Se eu sei que juros é igual CIT sobre 100, já aprenderam a fórmula, não é isso? Professor, qual que era lá os valores? Vai lá, volta. Capital agora era 15 mil, capital do empréstimo 2, 15 mil. A taxa era de 4,5% e o tempo de 4 meses. Então, vamos lá. Juros 2, né, do empréstimo 2, é igual capital, que é 15 mil, vezes a taxa, que era de 4,5% ao mês, durante, professor, eram 120 dias. Só que eu entendi que eu não posso colocar os 120 dias, porque a taxa está ao mês. Então, a gente tem que colocar em meses, né, professor? 120 dias dá exatamente quantos meses, professor? 4 meses, professor, que é 30, 30, 30, 30. Dividido tudo por 100. Esse 100 ajuda muito. Posso cortar os zeros do 15 mil com os zeros do 100. Professor, multiplica quem sobrou. Sobrou 150. Sobrou 4,5. Sobrou 4. Você lembra que tem uma propriedade da multiplicação que diz para mim que a ordem dos fatores não altera o meu produto. Se você não lembra da propriedade, a expressão você já escutou. Então, eu posso fazer 4,5 vezes 4, que vai dar exatamente 18, que eu vou multiplicar com aquele 150. Deixa eu ver aqui, vai ficar 150 vezes 4,5 vezes 4, que dá 18, professor. Vamos ver quanto é que vai dar essa conta. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, professor, dá 40. Coloco o 0, sobe 4. 8 vezes 1, 8. Com o 4 que subiu, 12. Coloco igual. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Estou acabando. 0, 0, 7, 2. Está aqui, professor.
os juros do empréstimo 2 deu R$ 2.700, professor. Os juros do empréstimo 2. Professor, por que deu mais juros no empréstimo 2? Por vários motivos. Só que o principal, professor, foi o valor do capital. O valor do capital e a taxa, professor. O tempo foi inferior, mas foi 15 mil. O primeiro empréstimo foi só 7, ali foi 15 mil, professor. A taxa de juros no primeiro, professor, foi de 3%, no segundo de 4,5%. Agora, professor, o que é que ele queria? Ele queria o total de juros, não foi isso? Total de juros, professor. É só pegar os juros do primeiro empréstimo, somar com os juros do segundo empréstimo. Quanto é que vai dar, professor? 1.260 para somar com 2.700. 0,6789. Olha aí, professor. Vai ser pago nos dois empréstimos R$ 3.960 de juros. Deu para fazer uma recapitulação boa? Deu para entender quais são os cuidados que nós temos que ter ao trabalhar com o sistema de capitalização simples? Estou falando do juros simples. Quem está acompanhando desde o início o processo, onde nós iniciamos a apresentação desse juros simples, entende que eu simplesmente posso estar fazendo o cálculo percentual sem a necessidade da fórmula. Mas a maioria diz, professor, me sinto mais seguro com a fórmula. Anota os dados. Tem-se o cuidado de verificar se taxa e tempo estão na mesma unidade. Se não tiver, converte. Depois é só substituir na fórmula. Realizar as operações com cuidado, correr para o abraço, marcar a alternativa correta. Meus queridos, minhas queridas, agradecer a participação não porque não presencial, mas tem sim gente assistindo a nossa aula agora, tá bom? Desejar a você aquele boa noite, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!